Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor. Eu sou o Luiz Fernando e você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast, tá certo? Hoje nós vamos analisar todo o GP da Holanda e ver todos os destaques aí, os pormenores do GP da Holanda de 2021 de Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa o cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Para começar a falar do GP da Bélgica, eu vou trazer alguns destaques interessantes logo nos treinos livres. O primeiro destaque é o Vettel, né? O carro dele ficou em chamas, pegou fogo, ele mesmo saiu do carro, pegou o extintor de incêndio, foi lá apagar as chamas, né? E aí surgiram um monte de meme falando que o Vettel seria o Rodrigo Hilbert da Fórmula 1, porque o Vettel serviu como bombeiro, no GP da Bélgica ele serviu como medical car para dar aquele auxílio para o Lando Norris que tinha batido. Também em Silverstone, se eu não me engano, ele ajudou como gari, porque ele ajudou a recolher o lixo juntamente com alguns torcedores. Então que o Vettel é essa pessoa multiuso aí, o Rodrigo Hilbert da Fórmula 1. Também tivemos no TL2 o apagão do carro do Hamilton, o Mazepin rodando, né? Fazia tempo que o Mazepin não dava uma rodada, né? Então, Mazepin rodando aí. E também tivemos no TL3, logo na curva 3, o Carlos Sainz rodando e vindo a bater forte. Então, o que eu percebi dessa pista? Eu percebi o seguinte: por ser uma pista nova, não teve o GP de 2020 e também por conta do coronavírus, os treinos livres foram reduzidos. Os pilotos tiveram muita experiência nessa pista apenas no simulador. Então, eles não tiveram um contato físico com a pista. Pode ver que tiveram muitas rodadas assim dos carros durante os treinos livres e também o Qualify, porque eles não tiveram esse contato com a pista. Era tudo muito novo, não teve o GP de 2020 da Holanda por conta da Covid-19. Os treinos livres foram reduzidos, né? E também ficou assim, a experiência ficou muito por conta do simulador. Então os carros estavam realmente rodando muito até se adaptar com a pista. No TL3 também um outro fato que chamou muito a atenção foi o Kimi Raikkonen, né? Ele testou positivo para a Covid-19, então ele foi impossibilitado de correr no GP da Holanda e a Alfa Romeo rapidamente teve que chamar um substituto e chamou Robert Kubica, que inclusive fez tempos, tanto nos treinos livres, qualify e até na corrida, tempos significativos. Para quem estava tão longe da Fórmula 1, ele até conseguiu entregar um bom resultado dentro da razoabilidade, dentro da medida do possível, né? Então o Kimi testou positivo e teve que ser substituído pelo Robert Kubica. Vamos falar agora um pouquinho do Qualify. No Q1, o destaque que eu queria trazer foi justamente o Sérgio Pérez. Ele foi decepcionante, apenas com o 16º tempo, sendo que ele pilota uma Red Bull, o carro mais dominante do grid, e conseguiu apenas ficar em 16º. Realmente decepcionante para o tcheco, né? E com isso, a Red Bull adiantou uma questão que ela já vem abordando há muito tempo, que é a troca da unidade de motor. A Red Bull precisa trocar a unidade de motor. Nas lives aí que eu fiz, eu achei que seria em Monza, justamente por ser uma pista mais rápida que consegue recuperar mais posições. Mas aí, considerando que o Sérgio Pérez ficou em 16º, ela já aproveitou para trocar a unidade de motor e receber a punição devida e o Sérgio Pérez largar em último lugar. Para quem já iria largar em 16º, largar em último não faz muita diferença. Então a Red Bull já foi esperta e adiantou essa troca da unidade de motor do Sérgio Pérez. Outro resultado do Q1 decepcionante foi o Sebastian Vettel, em 17º tempo, 17º lugar. Então foi bem decepcionante porque a gente esperava bem mais do Vettel por ser um tetracampeão mundial, o carro não ser um dos piores do grid e também ele conseguiu um pódio esse ano e é o Sebastian Vettel, então foi bem decepcionante a posição do Sebastian Vettel. Outro destaque é que o Latifi vem melhorando a cada dia que passa, ou seja, o Latifi conseguiu colocar o carro no Q2, coisa que não conseguia durante toda a temporada. O George Russell já conseguia sempre, porque o Williams é um dos piores carros do grid, mas o George Russell entregava um resultado bom de qualify sempre. Mas agora o Latifi vem surpreendendo, porque ele vem também entregando esse resultado e conseguiu colocar o carro no Q2, é um outro destaque. Giovinazzi também foi um destaque muito interessante no Q1, porque conseguiu um excelente tempo.
Parece que ele está trabalhando sob pressão, né, de renovação de contrato, então está mostrando o serviço mesmo. Conseguiu um excelente tempo e conseguiu também o Q2. Já no Q2, tivemos logo no início do Q2 o George Russell vindo a rodar na pista. Como eu disse anteriormente, uma pista nova, os pilotos não tiveram tanto acesso a ela além de simulador, né? Ele rodou e logo o treino foi suspenso com bandeira vermelha. E aí se pausou o tempo. Logo na retomada do Q2, o Latifi, ou seja, o companheiro de equipe de George Russell, também roda e vem a bater forte. E aí o treino também novamente é suspenso com bandeira vermelha, faltando 2 minutos e pouco assim, mas a FIA já decretou o fim do Q2, sem dar a oportunidade dos pilotos fazerem a última volta. Isso prejudicou muito o Lando Norris, por exemplo, o Lance Stroll, que tiveram os tempos antigos congelados, né? Não tiveram a oportunidade de fazer uma nova volta. E eu entendo que com 2 minutos e pouco ali, sendo que as voltas eram 1 minuto e 10, algo assim, daria tempo de se abrir uma volta rápida. Então, querendo ou não, acredito que a FIA, ao ter antecipado o término do Q2, prejudicou, por exemplo, o Lando Norris e o Stroll. Norris, por exemplo, era o único piloto do grid que tinha conseguido todas as corridas ir até o Q3. E dessa vez ele não conseguiu por conta disso. Então o Norris ficou com 13º tempo, estou olhando aqui, e Stroll ficou em 12º. Então foi muito prejudicado os dois pilotos aí com esse término antecipado do Q2 pela FIA. Outro destaque é que o Ricciardo vem melhorando à medida do possível os seus tempos, né? Porque o Ricciardo estava decepcionando durante a temporada, então o Ricciardo conseguiu colocar o carro no Q3. Giovinazzi conseguiu colocar o carro no Q3, o Giovinazzi trabalhando sob pressão aí de renovação de contrato, entregando bons resultados, né? No Q3, tivemos a pole position de Max Verstappen, com apenas 38 milésimos em relação ao segundo colocado, Lewis Hamilton. Max Verstappen deu 2 voltas no Q3, e a primeira volta é justamente os 38 milésimos de diferença para o Lewis Hamilton, ou seja, se ele não tivesse feito a segunda volta, os dois iriam empatar em tempo no Q3 e aí teria que se definir para quem deu a primeira volta. Mas não foi o caso. É só um fato interessante que chamou a atenção, que foi a mesma diferença dos 38 milésimos. Lembrando que o Max Verstappen na sua última volta não teve o auxílio do DRS, na volta que garantiu a pole, ou seja, o DRS, ele teve problemas no carro aí com o DRS. Caso ele tivesse feito a volta com o DRS, provavelmente a diferença seria muito maior. Pois bem, agora vamos falar da corrida. Não foi lá uma das melhores corridas do campeonato, a gente sabe. Foi uma corrida, na verdade, bem morna, né? Bem previsível, mas a gente já esperava isso do circuito de Zandvoort. Por quê? Uma pista estreita, com dificuldade de ultrapassagens, né? Então a gente já esperava isso. Max Verstappen logo fez uma ótima largada e logo no início já abriu uma vantagem para Lewis Hamilton. E ali durante a corrida, do início da corrida, já a Red Bull e Max Verstappen já se mostraram superiores na pista. Não restava outra alternativa à Mercedes a tentar uma estratégia diferente para conseguir algo. E até achei muito boas as estratégias da Mercedes, só que não garantiu a ultrapassagem, não garantiu a vitória do GP da Holanda. Mas a tentativa foi muito interessante. A Mercedes logo na volta 21 parou o Hamilton. O Hamilton largou de pneus macios, ou seja, de faixa vermelha. Parou ele na volta 21 com um pit stop de 3,6 segundos e colocou pneus médios. Aí a Red Bull logo em seguida, na volta 22, já parou o Verstappen, também colocando pneus médios, ou seja, de faixa amarela para o holandês, mas com uma parada de 2,7 segundos. E a Mercedes fez isso justamente deixando o Bottas na pista, sem trocar os pneus, desgastando os pneus macios dele ali, para o Bottas tentar fazer a estratégia de fiel escudeiro, segurar o máximo possível do Max Verstappen para o Hamilton alcançar o holandês e tentar uma possível ultrapassagem. Não deu muito certo. Logo na volta 30, quando o Verstappen alcançou o Bottas, ele passou muito fácil pelo Bottas e isso não adiantou muito, o Hamilton até aproximou do Verstappen. Mas logo depois o Verstappen abriu a diferença de novo e não adiantou muito essa estratégia da Mercedes. Não satisfeita,
a Mercedes tentou mais uma estratégia com mais uma parada nos boxes. Então na volta 40 ela parou o Lewis Hamilton colocando uns pneus médios, ou seja, de faixa amarela, porém novos, com uma parada de 2,5 segundos. Logo em seguida a Red Bull também parou o Max Verstappen com uma parada de 2,1, mas com pneus duros. E aí foi interessante, porque o Verstappen na corrida questionou a Red Bull por que pneus duros. E a Red Bull falou, porque nós estamos vendo um excelente desempenho da Ferrari com esses pneus. Então achamos por bem colocar os pneus duros, o que deu muito certo para o Max Verstappen. E o interessante, como eu disse até anteriormente, é que por ser uma pista nova e não ter tido o GP de 2020 e os treinos livres reduzidos, não deu muito tempo dos pilotos e equipes se adaptarem ao circuito completamente. Eles foram vendo isso na prática. E pode ter percebido, a Red Bull percebeu isso na prática, que os pneus duros ali naquela condição estavam dando bom desempenho. E tirou isso com base na Ferrari. E foi a estratégia da Red Bull, diferente da Mercedes dessa vez, e que deu muito certo. Chegou ao final da corrida o Hamilton com os pneus médios, ou seja, de faixa amarela todo desgastado, já não conseguindo render bons ritmos, e o Max Verstappen ainda com o seu pneu com uma duração razoável por ter sido pneus duros. Aí na última volta, Lewis Hamilton colocou os pneus macios de faixa vermelha apenas para garantir o pontinho da melhor volta. Então esse foi o resumo aí da briga dos dois candidatos ao título. Bottas também chegou a colocar no final da corrida os pneus macios, garantiu uma melhor volta provisória e contrariando as ordens de equipe, porque eles queriam que a volta mais rápida fosse a do Lewis Hamilton para garantir mais pontos no campeonato pro inglês, para ele estar competindo de igual para igual com o Max Verstappen. Assim sendo, Verstappen dominou toda a corrida e não, tirando essas estratégias da Mercedes, não teve muita ameaça não e garantiu a sua vitória em casa. Então a primeira vitória de um piloto holandês dentro do seu país. Então foi muito interessante, muito marcante. A torcida vibrou muito com a vitória do Max Verstappen. Vamos falar agora de alguns destaques individuais. Primeiro destaque, Bottas. Fez o papel de fiel escudeiro durante a estratégia da Mercedes, tentando segurar Max Verstappen. Não adiantou muito, mas ele fez o papel aí de fiel escudeiro do Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe. E também, ao final da corrida, ao colocar pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, fez a melhor volta da prova de maneira provisória, que depois foi superado por Lewis Hamilton na última volta, né? Mas isso contrariando as ordens de equipe, porque a equipe falou, a princípio, a volta mais rápida já era do Hamilton, então não havia necessidade do Bottas fazer a volta mais rápida. Outro destaque que eu queria mencionar é Fernando Alonso, que fez uma ótima largada, ultrapassando 2 ou 3 carros, se eu não me engano, e fez uma corrida muito digna. A Alpine tem entregado bons resultados nessas últimas corridas, tanto com o Esteban Ocon quanto com o Fernando Alonso. Outro destaque é Giovinazzi. Como eu já disse anteriormente, ele conseguiu um Q3, né? E além disso, ele foi muito prejudicado na largada, porque senão ele poderia ter conseguido um resultado melhor, mas logo na largada ele foi bastante prejudicado, mas o simples fato dele colocar o carro no Q3 é um destaque também interessante de se mencionar. Gasly fez uma corridaça, para mim foi o piloto do dia, pegou um quarto lugar aí muito digno, fez uma corrida solitária ali porque sem ameaças de ninguém e também sabendo que ele não iria conseguir melhor resultado que esse, porque se tratava de Mercedes e Red Bull à sua frente. Então o Gasly fez uma baita corrida hoje. Pérez e Latifi, mencionar que o Latifi, quando ele rodou no Q3, o carro dele sofreu muitas avarias, ele teve que trocar algumas peças, então por isso que ele largou do pit lane, e o Pérez largou do pit lane também, justamente pela punição e estratégia da Mercedes, já que ele fez o 16º tempo, já de trocar sua unidade de motor, receber a punição e largar do pit lane. Então os dois largaram do pit lane, o Pérez largou de pneus duros para tentar uma corrida de recuperação, mas fez logo um erro muito grande ali numa curva e desgastou muitos pneus, fritou os pneus, e aí ele teve que fazer vários pitstops durante a corrida, e isso prejudicou muito a corrida do Pérez. Ele poderia ter conseguido um melhor lugar, ele conseguiu um 8º, mas ele poderia conseguir um 6º, 5º lugar aí, se não tivesse fritado os pneus logo no início da corrida.
Outro destaque é Mazepin e Tsunoda, que abandonaram a corrida por falha mecânica, né? Um foi falha hidráulica, o outro falha do motor, se eu não me engano, e abandonaram a corrida. Por fim, um destaque que eu acho interessante de abordar foi a ultrapassagem do Sérgio Pérez em cima do Lando Norris na volta 67. Eles chegaram até a tocar rodas ali, mas foi uma ultrapassagem limpa. O que aconteceu ali foi apenas incidente de corrida. Acontece, foi interessante a briga dos dois aí na volta 67 para dar aquele gostinho no final da corrida. O piloto do dia, que é uma votação popular, foi o Sérgio Pérez, por causa da quantidade de ultrapassagem, conseguiu chegar em 8º lugar, mesmo largando em 20º. Eu não considero o Sérgio Pérez, eu não votei no Sérgio Pérez, eu votei no Gasly. Eu acho que o Gasly fez uma corrida fantástica, mantendo aí o 4º lugar, sem ter ameaças das Ferraris, e também ele sabe que não conseguiria medir forças com a Mercedes ou Red Bull. Então o Gasly fez uma corrida muito digna para colocar aí uma dúvida na cabeça do Dr. Helmut Marko, porque renovou agora com o Sérgio Pérez não está entregando bons resultados e o Gasly aí fazendo corridas excepcionais. Mas também tem a menção honrosa para quem votou no Verstappen, que fez uma corrida dominante, né? Desde o início, com uma excelente largada e dominou durante toda a prova. Então também teve pessoas que votaram no Verstappen como piloto do dia. E alguns também no Fernando Alonso, que fez uma corrida muito digna. Também teve as 3 ultrapassagens ou 2 ultrapassagens logo na largada. Mas eu fico com o Pierre Gasly. Embora, por ser votação popular, né, não ser nada técnico, deram a premiação para o Sérgio Pérez. A volta mais rápida e também recorde da pista, Lewis Hamilton na última volta com 1:11.097, então é o novo recorde da pista de Lewis Hamilton. Lembrando que a última corrida foi em 1985 e com a evolução dos carros isso com certeza seria possível já, né, bater esse recorde. Alguns destaques agora fora da corrida. Cidade de Zandvoort, logo no início da semana foi muito interessante que todas as placas de velocidade máxima a 30 km por hora foram substituídas por 33 km por hora em homenagem ao número do carro do Max Verstappen, né? Foi muito interessante essa homenagem que os holandeses fizeram aí para o Max Verstappen. A torcida holandesa deu um show desde a sexta-feira até o domingo. Impressionante, né, o que a torcida holandesa fez esse final de semana. Inclusive o Nico Rosberg, campeão mundial de 2016 e também comentarista hoje de Fórmula 1, foi até lá na torcida, sentiu o clima que estava ali, tirou foto, gravou vídeos e ele estava lá no meio da torcida para registrar esse momento. Também acho que foi para dar uma cutucada no Lewis Hamilton, eles foram rivais por muito tempo, então para mostrar aquele possível apoio aí para o Max Verstappen, será? Max Verstappen, nesse final de semana, completou 1000 voltas na liderança na Fórmula 1, apenas com 23 anos, então ele já tem 1000 voltas liderando na Fórmula 1, que é um marco interessante. Lembrando que se o Hamilton tivesse ganhado a corrida, ele teria ganhado a sua 100ª vitória justamente na casa de Max Verstappen, e isso ia causar um desconforto muito grande, né? O Hamilton tem 99 vitórias e ganhar a 100ª vitória na Fórmula 1 na casa do Max Verstappen ia causar um abalo ali muito grande para os torcedores e para o Max Verstappen e a Red Bull em si. Outro destaque, esse GP já valeu as novas regras de pit stop. Era para estar em vigor já no GP da Bélgica, mas nós não tivemos corrida. Então os pit stops têm a tendência de ser um pouquinho mais lento agora, porque ele vai ser mais mecânico, ou seja, não poderá mais usar umas luzes eletrônicas ali que a Red Bull utilizava, e também aumentou o tempo ali para a descida do carro um pouquinho, justamente para dar mais segurança para todos os envolvidos. A cerimônia do pódio foi muito interessante, o hino foi cantado, alterando um pouco os protocolos aí da Fórmula 1, e também o mais interessante foi o show da torcida holandesa em aplaudir Lewis Hamilton. Então, em todas as vezes que Lewis Hamilton foi dar entrevista ou subir ao pódio mesmo, teve o apoio dos torcedores holandeses. Então, eles fizeram um papel muito bonito em apoiar também o segundo colocado e rival de Max Verstappen, né?
Então foi muito interessante a celebração do pódio ali, com a torcida holandesa vibrando muito com Max Verstappen, mas também tendo um enorme respeito com Lewis Hamilton. Então, o GP da Holanda de 2021 ficou da seguinte forma: em primeiro lugar, Max Verstappen; em segundo lugar, Lewis Hamilton; em terceiro lugar, completando o pódio, Valtteri Bottas; em quarto lugar, Pierre Gasly; em quinto lugar, Charles Leclerc; em sexto lugar, Fernando Alonso; em sétimo lugar, Carlos Sainz; em oitavo lugar, Sérgio Pérez; em nono lugar, Esteban Ocon; em décimo lugar, Lando Norris; em décimo primeiro lugar, Daniel Ricciardo; em décimo segundo lugar, Lance Stroll; décimo terceiro lugar, Sebastian Vettel; décimo quarto lugar, Antonio Giovinazzi; décimo quinto lugar, Kubica; décimo sexto lugar, Latifi; décimo sétimo lugar, George Russell; décimo oitavo lugar, Mick Schumacher; décimo nono e vigésimo lugar, Tsunoda e Mazepin, que abandonaram a prova. Agora vamos falar do campeonato de pilotos, como que ficou. Uma nova liderança aí agora. Em primeiro lugar no campeonato de pilotos, Max Verstappen com 224,5 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton com 221,5 pontos. Em terceiro lugar, Valtteri Bottas com 123 pontos. Ultrapassou Lando Norris, que agora vem na quarta posição com 114 pontos. Em seguida, em quinto lugar, Sérgio Pérez com 108 pontos. Em sexto lugar, Charles Leclerc com 92 pontos. Sétimo lugar, seu companheiro de equipe Carlos Sainz com 89,5 pontos. Em oitavo lugar, Pierre Gasly com 66 pontos. Em nono lugar, Daniel Ricciardo com 56 pontos. Décimo lugar para Fernando Alonso com 46 pontos. Décimo primeiro lugar, Esteban Ocon com 44 pontos. Décimo segundo lugar, Sebastian Vettel com 35 pontos. Décimo terceiro lugar, Tsunoda com 18 pontos. Décimo quarto lugar, Lance Stroll também com 18 pontos. Décimo quinto lugar, George Russell com 13 pontos. Décimo sexto lugar, Latifi com 7 pontos. Décimo sétimo lugar, Kimi Raikkonen com 2 pontos. Décimo oitavo lugar, Giovinazzi com 1 pontinho. Décimo nono lugar, 20º lugar e 21º lugar, Mick Schumacher, Mazepin e Robert Kubica com 0 pontos. Sendo assim agora, vamos ver como é que está a tabela dos construtores. A Mercedes continua líder com 344,5 pontos. A Red Bull vem logo em segundo com 332,5 pontos. A Ferrari vem em terceiro com 181,5 pontos. Em quarto lugar, McLaren com 170 pontos. Em quinto lugar, Alpine com 90 pontos. Em sexto lugar, AlphaTauri com 84 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin com 53 pontos. Oitavo lugar, Williams com 20 pontos. Nono lugar, Alfa Romeo com 3 pontos. E em décimo lugar, com nenhum pontinho, a Haas. Vamos por fim agora analisar os meus palpites para quem assistiu o vídeo do que esperar do GP da Holanda. Como vocês podem ter visto, eu acertei a pole position, que eu apostei em Max Verstappen, então eu acertei na pole. Primeiro lugar na corrida, eu apostei em Max Verstappen, então também acertei. Em segundo lugar, coloquei Lewis Hamilton, então também acertei aí meu palpite. Terceiro lugar, apostei em Sérgio Pérez. Me decepcionei, Errei aí no palpite porque foi Valtteri Bottas. E volta mais rápida também, eu tinha apostado em Sérgio Pérez. Também errei, a volta mais rápida foi do Lewis Hamilton. Então agora, esse final de semana tem novamente corrida. Nós vamos falar do GP da Itália, em Monza. Então nós vamos fazer um vídeo aí do que esperar também do GP da Itália, tá bom? Essa foi a análise do GP da Holanda de 2021. Espero que tenham gostado. Vai lá, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos ouvindo via podcast, avalie aí, que é sempre importante para fortalecer o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.